Toca mais. Clube. 9 horas e mais 15 minutinhos, 9 com mais 15. Nós temos a satisfação de receber aqui em nossos estúdios o doutor Fernando, nosso amigo de longa data aqui em Realeza, e o doutor D'Agostini hoje, membros da OAB, o doutor D'Agostini lá de Francisco Beltrão, presidente da Ordem, para que a gente possa falar de alguns assuntos importantes ligados ao meio jurídico e que possam ser esclarecedor para os nossos ouvintes. Doutor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Bom dia ao doutor Fernando, que nos acompanha aqui, nosso conselheiro da subseção do Francisco Beltrão, e o doutor Alif, que é o nosso representante de Santa Isabel, e a todos os advogados e demais ouvintes da Rádio Clube. Doutor, sempre é uma alegria poder receber aqui para trazer informações que possam vir de encontro, às vezes, às situações que ocorrem. Mas antes disso, como é que está o trabalho da Ordem? Olha, eu assumi a presidência da OAB agora em janeiro, em razão do desligamento parcial aí do Dr. Marcelo. E desde janeiro, eu vou te dizer assim que nós estamos fazendo a região aí, porque a subseção do Francisco Beltrão, ela abrange 20 municípios. E desses 20 municípios nós temos verificado algumas situações aí que a gente entende necessária a atuação da OAB pela defesa das prerrogativas do advogado, mas também exercer a função social da ordem. Que nós estamos vendo algumas situações aí que não estão, situações não praticadas por advogados, mas por pessoas que se intitulam advogados. E até mesmo, quando nós estávamos conversando, agora me lembrei, em Francisco Beltrão até aconteceu um caso bem peculiar ontem, que um sujeito se diz até representante da OAB e do Ministério Público. Então, assim, eu acho que esse papel social nosso da OAB, nós temos que atuar todas as cidades que pertencem à subseção, porque a subseção leva o nome de Francisco Beltrão porque tem a sede, mas a subseção é de todos esses municípios e não só de Francisco Beltrão. Por isso que nós temos que atuar em todas elas. Tá certo, doutor. Deixa eu ilustrar um caso aqui que dia desses eu ouvi, mas aqui na minha ignorância jurídica não tinha nem como informar essa pessoa. Eu fui procurado aqui na portaria da Rádio Clube, inclusive, por uma pessoa que, segundo ela, estava solicitando ajuda porque foi até a casa dela um advogado, segundo ela, que ia lhe auxiliar no processo de aposentadoria. E então captou aí todas as informações, e não só isso, mas também toda a documentação dessa pessoa, e já fazia alguns meses e nenhuma informação foi repassada. E sequer não era de Realeza, segundo essa informação que eu tinha, que ele me passou era de Francisco Beltrão, mas ele não conhecia sequer um cartão, ele deixou para contato. Existe isso realmente aí, casos assim acontecendo, doutor? Existe bastante. Desde de janeiro, como eu te falei, assumindo a presidência, a gente verificou inúmeras situações de empresas que se dizem prestadoras de serviços jurídicos. Tá? Isso é ilegal. Tá? Isso, fazer um aviso para a população, o advogado, ele dificilmente ele vai na residência da pessoa buscar documentos. Claro, dependendo da dificuldade de mobilidade da pessoa, nada impede que o advogado vá, mas dificilmente vai fazer essa captação de clientela. Isso é proibido, isso é crime. E o que mais nos deixa assustado a relação do advogado-cliente é uma relação pessoal, é uma relação desenvolvida no escritório, é uma relação desenvolvida com a conversa, com a contratação do serviço. Aí vem essas pessoas... Francisco Beltrão Francisco Beltrão até é perto, mas São Paulo, Curitiba, Cascavel também, de Realeza aqui é praticamente a mesma distância, mas mesmo assim, a pessoa chega lá na casa, busca a procuração, busca os documentos, e esse senhor, possivelmente uma pessoa de pouca instrução, né, acha que esse suposto advogado vai resolver a sua vida, e na verdade não recebe, não faz ação, e acaba gerando um prejuízo gigantesco para a pessoa, que às vezes está lá com a idade da aposentadoria pronta para aposentar, e o advogado, ou o suposto advogado, comete um erro desse. Então, assim, o que a OAB tem para orientar para a população? Captação de clientela desta forma, ou seja, ir até a casa, buscar documentos, se intitular advogado, é crime.
Tá? Se alguém fizer isso, procure a delegacia, procure a OAB. Nós temos salas da OAB em todos os fóruns da comarca, principalmente aqui em Realeza. Nós temos um representante aqui de Santa Isabel, que é o Dr. Alif. Nós temos o nosso conselheiro, que é o Dr. Fernando. E, então, informem a eles, noticiem isso à ordem, que nós vamos tomar as providências. Tá? Da mesma forma como a gente toma providência com aquele advogado que desrespeita os seus deveres para com o cliente, nós também defendemos a questão dessas pessoas que são enganadas por supostos advogados. Lá em Beltrão nós já tivemos casos de representar pela abertura de inquérito policial contra o exercício ilegal da profissão. Eu vou te dar um exemplo, é a mesma coisa que você fazer uma consulta com uma pessoa que se intitula médico e não é médico. No médico você está correndo um risco de vida. Na advocacia você está perdendo um risco, você está correndo um risco de perder teu patrimônio. Tá? Claro que a gente não quer comparar a vida com patrimônio, mas são situações sérias. Então, a advocacia, o exercício da advocacia hoje, não só hoje, mas sempre, é um exercício sério. Graças a Deus, nos quadros da OAB, 98% dos nossos advogados são pessoas sérias. O que acontece? Esses 2% que violam os deveres previstos na lei, essas pessoas que se intitulam advogado, é que mancham a nossa classe. Tá? Hoje em dia, a ordem tem também como objetivo tirar essa pecha, essa mácula de que o advogado é aquele cara espertalhão, aquele cara que quer tirar vantagem. Que quer tirar vantagem, sabe? Então, assim, a população de Realeza tem excelentes profissionais. Não precisa sair de Realeza buscar profissional. Não impede que vá a Beltrão, que vá a Cascavel, óbvio que não impede. Mas Realeza, Santa Isabel, tem excelentes profissionais. Né, profissionais aí de renome estadual, que tem muitos processos em Beltrão também, que são contratados por pessoas de Beltrão. Então, assim, não há necessidade de você ficar contratando alguém que vai te prometer um lucro fácil, rápido, porque a gente sabe que não é assim que funciona. E o advogado, a gente sempre fala, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, o advogado que vai te dar a primeira orientação de saber se aquele teu direito pode obter êxito no final ou não. E a melhor coisa que tem, se você contratar um advogado aqui de Realeza, ali de Santa Isabel, o que vai acontecer? Você vai ter uma referência. Esse senhor que veio aqui fazer a reclamação, ele não sabia nem o escritor, nem aonde estava. Nem um cartão ele não tinha, de onde que ele falou? Ele me disse que é de Beltrão, na sua humildade total, ele me disse que é de Beltrão, mas me pareceu uma pessoa séria. Diz ele assim, em função disso eu dei todos os meus documentos. Pois isso nos preocupa bastante, porque a realidade da advocacia no sudoeste do Paraná hoje é outra. Quando eu comecei a advogar em 98, nós tínhamos em Beltrão 50 advogados. Hoje, só em Beltrão, nós estamos com 550. A subseção de Beltrão hoje está com 855 advogados. Nós passamos a subseção de Guarapuava, isso de 49 subseções. Então, nós somos a 7ª subseção hoje em número de advogados. Isso é assustador. E a ordem tem que estar junto para fiscalizar esse exercício, sob pena de uma mercantilização da nossa advocacia. A advocacia não é balcão de comércio. Tá? A advocacia não é comércio. A advocacia é um mistério. A advocacia é um ofício que tem que ser levado a sério e a ordem vai lutar para isso. E tem prerrogativas aí que são específicas dos advogados, né, doutor? Com certeza. O que a gente verifica também, o que está acontecendo hoje muito sério, é o seguinte, são aqueles advogados que têm escritório fixo e que facilitam a advocacia para pessoas não inscritas nos quadros da ordem. O advogado, a pessoa que é advogada, ela tem um número de inscrição na OAB. Tá? Ela tem uma carteira de identificação. Se a pessoa tem dúvida, se essa pessoa que está lhe atendendo é ou não advogada, exige a identificação. Nós temos identificação, nós temos a sala da OAB aqui de Realeza, que pode prestar informações se a pessoa é advogada ou não. Quem tiver acesso à internet, a OAB, se você digitar no Google lá, Cadastro Nacional de Advogados, e colocar o nome da pessoa, vai sair se é advogada ou não. Se está com a situação regular na OAB ou não. Então, assim, as prerrogativas do advogado, o advogado é o único que pode postular em juízo, salvo algumas exceções, mas é ele que tem essa prerrogativa de postular em juízo. Você não pode ser atendida... o que a gente percebe também, atendimentos por estagiários. Em Francisco Beltrão nós temos escritórios que tem um advogado e 3, 4 estagiários,
Eu não estou querendo te dizer assim, o estagiário não é que ele não possa pegar documento do cliente, não possa colher um recibo, alguma coisa. Mas a conversa que você tem que ter, isso é assim, muito interessante para a população. Você tem que ter uma conversa, uma relação pessoal com o teu advogado. Tá? Se você vai no médico, não é a enfermeira que vai te operar. É o médico que vai te operar. Na advocacia é a mesma coisa. Então a gente pede, assim, quase que encarecidamente para a população, nos ajudem a fiscalizar. Porque chegando a essas reclamações, nós não represamos em hipótese alguma. O advogado que sair, que desrespeitar a prerrogativa, ele vai ser punido pela OAB. E aquela pessoa que se intitula advogado, nós estamos representando por abertura de inquérito policial por exercício ilegal da profissão. Agora, o que se vê nas pequenas cidades, doutor, são pessoas mal intencionadas, é claro, que chegam para resolver alguns casos, por exemplo, dizem, olha, isso eu resolvo para você, porque se você tiver que contratar um advogado, você vai ter que pagar metade do que você vai entrar com essa ação para o advogado, quando na realidade uma consulta vai resolver isso, né? Verdade, isso não acontece. Essa história de que o advogado leva metade do patrimônio, isso não acontece. Nós temos tabela de honorários, claro que é uma tabela que fixa um mínimo, de honorários dignos ao advogado. Mas assim, nada impede que o advogado cobre mais, dependendo da sua especialização, da sua competência, enfim. Mas assim, nós temos registro, veja, eu vou fazer aqui, não vou te dizer que nós só temos santos nos quadros da ordem, e em toda a profissão. Né? Exato. Mas assim, te digo com toda certeza, dos processos administrativos que nós temos em Beltrão, 2-3% que são cobrados honorários abusivos. Né? Ou seja, que o contrato de honorários lá 40%, 50%, isso é inadmissível. Né? Isso é inadmissível. O advogado não pode ficar com a maior parte do direito que é pleiteado pela parte, em hipótese alguma. Né? Então, assim, muito poucos casos que isso acontece. Às vezes, acontece alguma situação na hora da contratação, às vezes não é estabelecido um contrato e há algum problema de recebimento de honorários. Muitas vezes o que a gente tem feito? Liga para o advogado, doutor, tem um cliente aqui querendo fazer a representação. O senhor não tem... Como é que está a situação? Muitas vezes eles acabam se acertando. Entendo. Mas por que isso? Porque a pessoa sabe quem é o seu advogado. E aonde é o endereço dele. E aonde é o endereço dele. Você veja, o problema que é isso. Né? Isso virou pela quantidade de advogados, não só de advogados, mas de pessoas que veem nesse ramo uma fonte fácil de renda, acabam fazendo isso. Lá em Beltrão, por exemplo, aconteceu semana retrasada, duas pessoas do primeiro período de direito, se não me engano, assim, passaram nos bairros se intitulando advogados, e de cada família disseram que tinha um benefício de R$10 mil para receber e que eles teriam que efetuar o pagamento na hora de R$200. Passaram lá em 50 famílias. Faz a conta aí, R$10 mil numa tarde. Tá? E agora os caras não são advogados, a OAB não pode punir eles, quem pode punir é a polícia por exercício ilegal, estelionato, enfim, o crime que eles cometeram lá. Mas a OAB fica de mão amarrada. As pessoas chegam na OAB, mas eu contratei um advogado. Quem é o advogado? Eu não sei, era um senhor, é um mocinho novo. Daí que a OAB não consegue fazer retrato falado. Sabe? Então você tem que ter essa relação pessoal com o advogado. E assim, para a população de Realeza, gente, vocês têm excelentes profissionais em Realeza, excelentes profissionais em Santa Isabel. Então tem pessoas para trabalhar aqui na região. E os profissionais que a gente conhece aqui, e falo aqui pela ligação que temos com o doutor Fernando, são pessoas super acessíveis que às vezes acabam até na rua, no contato diário, dizendo, eu estou com um problema assim, olha, é assim, 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 mas vai lá no escritório que nós vamos sentar, né, vamos discutir isso. Quer dizer, tem essa facilidade, né, doutor? Exatamente. Todos, a Realeza aí, eu acho que conhece todos os seus advogados. Né? Como você falou, nesse contato diário, encontra na missa, encontra no clube, encontra em algum lugar na rua, e tem essa conversa. Realmente, a gente, se você for contar quantas consultas a gente dá por dia, nessa conversa diária, aí você perde a conta. Mas tem, aí vai lá no escritório, a gente conversa, sabe onde que é o escritório do colega,
né? Vai lá, contrata o colega, faz um contrato de honorários com o colega, tem essa relação de profissionalismo e amizade, de conhecimento. Se der algum problema, que todos nós somos seres humanos, que é passível de erro, você vai ter para quem reclamar. Claro. Né? O advogado ele é fiscalizado pela OAB. Te digo, não conseguimos fiscalizar 100%, não conseguimos, sabe? Mas o que a gente pode fazer, a gente tenta, sabe? O que a gente tenta, de uma forma ou de outra, auxiliar os colegas e fiscalizar, né? E cuidar aí das prerrogativas do advogado. Mas a OAB tem se tornado, eu acho que já teve uma situação diferente, mas nos últimos tempos tem se tornado aí uma entidade sempre presente, emitindo a sua opinião, isso é importantíssimo até em função da classe, sempre a favor das pessoas. Infelizmente, atitudes assim acabam manchando, né, doutor? Mas com certeza. A nossa preocupação, a OAB é histórica no Brasil, a luta dela pela democracia, pela defesa dos direitos do cidadão, né, contra qualquer abuso de poder, a OAB sempre se manifestou. A OAB não corre dessas manifestações, dessas posturas. Então, assim, o que a gente pede para a população é que nos ajude porque se nós deixamos à disposição aqui a OAB aqui de Realeza, de Santa Isabel, para que nos comuniquem essas situações, nos comuniquem esses fatos que possam vir a manchar a nossa classe e o advogado regularmente inscrito na OAB. Tá certo, doutor. A OAB hoje tem também uma estrutura lá em Francisco Beltrão, a Casa do Advogado, né, para que ele possa ter também uma estrutura também à sua disposição, né? Isso. Foi até bom você ter falado nisso. Nós somos em 48 subseções do Paraná. Francisco Beltrão era a única sede, a única cidade ou subseção que não tinha uma sede digna para que o advogado pudesse realizar seu serviço. Aí, desde a segunda gestão nossa, eu, nas duas como vice-presidente, agora como presidente, nós lutamos lá por um terreno numa área nobre de Francisco Beltrão, no prolongamento da Júlia Assis Cavaleiro. Conseguimos a doação de um terreno e a OAB comprou o terreno do lado. Fizemos, se Deus quiser e o tempo permitir, todos os advogados de Realeza, Santa Isabel e da região estão convidados. No dia 29 de junho, faremos a nossa inauguração da nossa sede. Uma sede com 1.100 metros quadrados, um auditório para 300 pessoas. Nós vamos ter lá escritório compartilhado. O que é isso? O advogado de Realeza quer ir para Francisco Beltrão e ele quer lá fazer sua petição, quer marcar sua reunião com seus clientes, ele vai ter o escritório lá, todo apoio para ele. Nós vamos ter sala de conselho, porque a OAB tem o conselho da subseção que julga os demais colegas. Nós também vamos ter essa sala. Vamos ter um espaço, porque a OAB funciona da seguinte forma. Nós temos a OAB e nós temos a Caixa de Assistência dos Advogados, que é a que presta auxílio aos advogados. E a Caixa de Assistência, ela vai patrocinar o último andar da sede da OAB, que vai ser um espaço com 300 lugares, um espaço de festas. Então, lá o advogado que ele quiser confraternizar com seus colegas, quer confraternizar com a família, ele vai ter lá o espaço que ele vai poder usufruir disso também. Porque uma questão que a OAB e a Caixa de Assistência se preocupam e muito é com o bem-estar e com a saúde do advogado. Porque não adianta a gente sabe que a nossa profissão é o trabalho atrás da mesa, é sentado, é ociosa, e a Caixa de Assistência se preocupa muito. E também fazer, além dessa nossa sede, nós temos salas em todas as comarcas, todos os fóruns. Nós temos em Barracão, nós temos aqui em Realeza, nós temos em Ampere, em Marmeleiro, Beltrão nós temos na Vara do Trabalho, Vara Federal, a própria nossa sede hoje, que é provisória, é alugada. Santo Antônio do Sudoeste também temos sala. Então, assim, a população do Sudoeste do Paraná, se precisar da Ordem dos Advogados do Brasil, em qualquer fórum tem sala da OAB. Nós temos secretária, funciona sempre no horário do meio-dia às 6. Então é só se dirigir, levar sua representação, levar sua reclamação, que nós vamos verificar também se é procedente a reclamação, né? Porque nós não abrimos reclamação contra o advogado simplesmente por conversa ou por denúncias anônimas, né? Na OAB o anonimato ele é proibido. Então, se você vem lá com a tua reclamação, com a tua documentação, aí sim nós procedemos com uma entrega, com a representação ao colega.
Se nós puder resolver, a gente vai fazer isso. E também, só complementando, esse é um convite para as advogadas aí de Realeza e Santa Isabel. Amanhã nós realizamos em Francisco Beltrão a segunda Ladies in Juris, que está se tornando um evento tradicional, onde só para advogadas. Ele é alusivo ao mês de março, que é o mês da mulher, e só nós conseguimos fazer agora em abril. Mas é um evento bem bacana, um evento que as mulheres lá faz a feijoada, fica com um grupo de pagode até 10, 11 horas da noite, e é uma confraternização muito legal com todas as colegas aí. Muitos profissionais da área aqui lhe cumprimentando, entre eles eu não posso deixar de registrar o Bruno, que é meu sobrinho, diz que tem orgulho de ter sido aí seu aluno, trabalhado com o senhor lá em Francisco Beltrão, Bruno da Rosa, né? Que está hoje trabalhando lá em Cascavel, e lhe cumprimentando aí por essas informações fundamentais e para tranquilizar as pessoas, né, que se precisarem do serviço, do trabalho, ter um trabalho com seriedade. Claro, a Ordem está aqui para auxiliar os advogados, para ajudar em tudo que for possível. E que estiver ao nosso alcance, a gente vai ajudar, vai estar junto com os colegas. Às vezes, advogados novos, por exemplo, às vezes o advogado não faz, os novos, né? Os novos, eles não fazem por má fé, às vezes por não conhecer a legislação. Tá? Mas advogado e não conhece a legislação. Às vezes a pessoa sai da faculdade com 21 anos, totalmente imatura. Aí, qual foi a minha ideia agora? Inclusive, hoje vou fazer a primeira reunião. Peguei a lista dos advogados com os últimos 5 anos de OAB e mandei um e-mail para eles. Vamos fazer uma reunião na sede da OAB lá de Francisco Beltrão para conversar com eles. Dizer, olha, gente, vamos cuidar com a propaganda em Facebook. Porque nós temos, como eu te falei, a OAB não é um balcão de comércio. Então nós temos que cuidar com as propagandas, nós não podemos fazer propagandas. Você vê aqui, se tu faz uma propaganda na rádio, já vem um ofício da OAB. Entendeu? Quero a gravação. Alguns. Quero a gravação. Né? Então não é só em Realeza que acontece isso. E a rádio está no papel dela. Né? Se vem o cliente e contrata, vai realizar o serviço. Claro. Né? Então o advogado tem que saber disso. Nós não podemos fazer essa exposição. Nós temos. Então, eu conversei com os advogados desses que têm menos de 5 anos para trazer essas informações. Gente, o que a Ordem pode trazer para vocês? O que a Ordem pode ajudar para vocês? Eu acho que é extremamente importante para que os futuros profissionais possam agir de forma ética, de forma respeitosa com a população, com os demais colegas, e que seja que a gente tenha aí uma convivência harmoniosa entre colegas e a população. Como é que a OAB avalia os cursos de direito na região? Nós temos vários hoje no Sudoeste, doutor. Olha, eu vou te dizer o seguinte, no Sudoeste do Paraná, sim, todos os cursos, nós temos aí Unipar, Unioeste, CESUL, FADEP, Unicep, né, todos com cursos de direito, e a gente vê que eles têm boa avaliação, ou em índice de aprovação da OAB, né, tem boa atuação profissional, sabe? Não são cursos, como eu vou te dizer, não são cursos pelo correio. Certo? São cursos que têm um acompanhamento, da OAB, tá? Nós temos esses cursos, eles têm que ter o parecer favorável da OAB pelo Conselho Federal, né? Aí é lá em Brasília que dá o parecer sobre esses cursos. Mas assim, o que nos preocupa também como advogados é a quantidade de advogados que estão entrando no mercado no ano. São muitos advogados. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos a Ordem ainda está aprendendo, eu digo Ordem, Subseção Paraná ou Conselho Federal. A Ordem ainda está aprendendo a como lidar com tudo isso. Certo. Sabe? A de que forma lidar, a ser mais rígida no Conselho de Ética. Para que outra sugestão da OAB, da Seccional do Paraná, foi que sejam suspensos as autorizações de curso de direito no Brasil por 10 anos. Nós temos hoje 1.200.000 advogados. No Paraná, hoje nós temos apesar do número estar em 90 mil, nós temos 58 mil advogados ativos trabalhando. Então, assim, a média nossa de advogados é muito alta. Então, nós temos que cuidar para não haver essa mercantilização
E também estudar uma forma que agora a OAB, isso é inédito, que nós conseguimos, nós não, a OAB do Paraná conseguiu, foi a remuneração do advogado dativo, que é aquele advogado que trabalha no fórum, que assiste as pessoas necessitadas e recebe do Estado. Porque isso não acontecia antes. O advogado realizava um trabalho gracioso, tanto na área civil, na área criminal, e não recebia pelos seus honorários. Hoje, nós estamos recebendo esses honorários. Estamos recebendo por forma administrativa. Então, até os colegas, os novos, que estão realizando esses trabalhos e querem informação de como receber administrativamente, nós estamos à disposição na OAB para dar esse suporte ao advogado, que é uma forma do advogado, principalmente novo, ter uma fonte de renda. Porque o advogado, quando ele sai da faculdade, como qualquer profissão, ele quer uma renda digna. Uma renda digna. Né? Que ele possa exercer. E a OAB está aí para ajudar nisso também. Para fazer com que o advogado tenha uma renda digna. Que o advogado receba o seu alvará, quando emitido por um juiz, num prazo razoável. Que ele não fique 1 ano para receber um alvará. Porque o advogado ele não paga o mercado com o alvará. Ele paga com o dinheiro do alvará. Sabe? Então, nós precisamos... graças a Deus, assim, nós temos uma conscientização, do Poder Judiciário do Sudoeste, em relação a isso. Quando a gente intervém e pede para que os alvarás sejam liberados, para que o advogado receba o seu dinheiro, nós temos uma resposta positiva. Temos alguns casos isolados, de um pouquinho mais de demora, mas a maioria é que os juízes entendem. Porque o advogado vive de honorários. O honorário é uma verba alimentar. Tá? O advogado tem família também. Então, assim, claro que como todos, isso eu estou falando aqui pela nossa classe, né? Mas como não é porque o advogado tem que ter privilégios, não é isso que eu estou falando, longe disso. Mas eu quero só que entendam assim, que eu estou defendendo a nossa classe. Então, assim, e estou defendendo naquilo que a gente percebe no dia a dia, sabe? Existem advogados extremamente bem remunerados, óbvio que existem. E espero que todos nós sejamos muito bem remunerados, como todo o povo brasileiro seja remunerado e tenha uma remuneração digna. Doutor, eu quero lhe agradecer, mas me perdoe, eu não tenho como não aproveitar o seu conhecimento e a sua presença aqui. Nós vivemos hoje no país uma situação bastante inusitada, que é o decreto de prisão do ex-presidente e que ele teria que se apresentar hoje até às 5 da tarde em Curitiba. O comentário existe. E se ele resolver não se apresentar, cria uma insegurança jurídica? Como é que fica isso, doutor? Se o senhor não quiser responder, tudo bem, mas eu preciso perguntar. Tá, eu vou te dar uma bem modesta opinião, tá? Bem modesta na minha insignificância lá de Francisco Beltrão. Eu acho que a insegurança jurídica já foi criada lá em 2016. Uhum. Quando, na minha modesta opinião, o STF julgou erroneamente a questão da presunção da inocência. Certo. Tá? A presunção da inocência, na minha opinião, é a presunção da inocência até o trânsito em julgado. Isso significa até não caber mais recurso. Caber mais recurso. Respeito a opinião daqueles que dizem, olha, a instrução de provas, ela já foi terminada no 2º grau. Então, recursos a STJ e STF não discutem mais matéria probatória, discutem só questões de direito. Mas aí eu te pergunto, e se esse processo que chega lá no STF, ele é considerado nulo, e volta aqui para a primeira instância, essa pessoa que foi presa, não estou falando de Lula, de qualquer independente. Eu estou falando do Zezinho Pedreiro. Uhum. Do Zezinho, né, da pessoa humilde. Né, que dificilmente chega ao STJ e STF. Tá? Mas assim, então eu acredito que a insegurança jurídica foi criada lá. Nesse julgamento, agora, de quarta-feira, eu acredito que o STF teve que manter uma coerência. Por ter feito lá. Teve que manter uma coerência. Agora, se o ex-presidente não se apresentar, a Polícia Federal vai ter que buscar. E vai ter que cumprir o mandado. Ou aí vai autorizar, vai abrir um precedente que ninguém mais cumpra a ordem judicial. Uhum. Né? Eu acho que... Então, isso que eu tenho para te responder. Eu, na minha modéstia, respeito todas as opiniões em contrário. Mas a insegurança jurídica foi criada lá atrás. Tá certo. Vamos aguardar. Diz que o foco hoje em Curitiba é tudo para a governadora que vai assumir o governo do estado. Não sei se é bem esse o foco hoje em Curitiba, né, doutor? Eu acho que não. Hoje o foco está na 13ª Vara Federal lá de Curitiba e com o Sérgio Moro na frente lá
Perto do AULA. Doutor, eu quero agradecer especialmente o doutor Fernando, com qual a gente tem aqui uma ligação muito grande de amizade, por disponibilizar esse tempo para a gente falar desses assuntos tão importantes e colocar a nossa emissora à sua inteira disposição, à disposição da OAB, para quando necessário for a gente poder conversar e trazer essas informações, doutor. Muito obrigado, nós que agradecemos, esse espaço é extremamente importante para nós. Mandar um grande abraço para o doutor Fernando aí, que eu já estava devendo essa visita para ele já faz uns 20 dias, mais até, ao doutor Alife, que é nosso representante aqui, e a todos os advogados de Realeza e advogadas de Realeza, que são brilhantes profissionais, que desempenham aí uma função muito importante. E mandar um abraço para o Bruno lá também, trabalhou comigo, lá um excelente cara e um baita advogado. Um abraço. Tá certo. Obrigado, doutor Agostini. Vamos lembrar mais de alguma coisa? Santa Isabel e Realeza, que é... Santa Isabel, advogados e advogados de Santa Isabel e Realeza, me perdoe. Tá certo, né? O nosso abraço desde o Pedro Mancira até a Gabriela, que eu acho que aí eu vou englobar meio que todo mundo aqui, né? 9 horas e mais 46 minutos, 9h46.